eu lembro de que 2 jovens me abraçaram. E eu olhei para um lado, eu não conhecia um, olhei para o outro lado, também não conhecia o outro. E simplesmente eu comecei a chorar, mano. E foi algo assim que foi tão impactante, foi tão forte que eu, de fato, eu tive tanta convicção de que aquilo era o amor de Deus por mim, por ver pessoas que não me conheciam me abraçando, me acolhendo, que eu tinha a convicção de que eu precisava contar para as pessoas desse amor e que elas sentissem o que eu estava sentindo naquele momento. Então, desde aquele dia, eu sempre tive no meu coração de falar de Jesus para as pessoas e contar para elas o que eu senti para que elas pudessem sentir também. Está no ar o podcast Pode Enviar-me. Este é um podcast do projeto Isaías 68. Eu sou o Keverson, eu sou um dos integrantes desta equipe, desta família, que trabalha para levar uma mensagem de Deus até você, compartilhar um pouco do amor que Deus entregou e continua entregando por nós a cada dia. E espero que este conteúdo possa ser abençoador, transformador para a tua vida, para a tua casa, para o seu ministério. E vamos juntos no ID levar a mensagem do nosso Jesus, cumprir este propósito universal que o Senhor nos deixou na palavra, né? Para levarmos a palavra dele, o evangelho, para que toda criatura possa conhecer o amor, a graça deste Deus tão lindo, tão perfeito, que nos permitiu hoje estar aqui. Amém? E para hoje bater um papo com a gente bacana, está aqui uma pessoa muito especial, uma pessoa a qual Deus escolheu para colocar essa sementinha deste projeto no coração, e essa pessoa foi a pioneira, né, deste projeto. E eu gostaria de chamar aqui o nosso irmão Bruno. Ah, meu Fala, lindo. Kevinho. É um prazer estar aqui, é uma realização de um sonho, né? Esse podcast. Agradecer aí ao Vini, que está operando aí a mesa de streaming, agradecer aí aos integrantes do Isaías 68, né? Agradecer a minha esposa, que sempre está me apoiando, a minha cunhada Thalita também, que sempre está apoiando o Keverson. Senão nós tomamos um cacete. Um cacete bem santo. E vai ser um prazer compartilhar com vocês aí um pouquinho da nossa história, das nossas experiências. E dizer também que o Keverson também é um dos pioneiros aí do projeto aí, juntamente comigo aí, e alguns meninos que estão aí no Isaías. Glória a Deus. Amém, amém. Estamos aí nessa caminhada, né? E para começar, fala um pouquinho aí do Bruno, como é que você chegou no evangelho? Você já teve a sua fase fora da igreja? Você sempre foi cristão? Qual é que é? Então, Kevinho, na verdade, eu me converti, eu conheci a Jesus com 18 anos de idade, no último ano de escola. E, na verdade, eu fui para a igreja como muitos jovens, né? Por conta de uma menina que eu gostava. E havia um interesse ali, uma motivação totalmente errada. Mas, graças a Deus, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o amor de Jesus, né? Hoje é uma pessoa que está casada, uma família linda, ela, o esposo dela, as filhinhas. E eu louvo a Deus, sabe? Que mesmo com as motivações erradas, Jesus, ele me amou primeiro, né? E a partir dali, desde que eu conheci o amor de Jesus, o meu desejo ardente até hoje é fazer com que as pessoas conheçam esse Jesus e sintam o que eu senti quando eu conhecia ele, né? Um amor, a graça, a misericórdia por alguém que não merecia. Amém, glória a Deus. E é isso, né? Deus traz quem Ele quer, né? No momento que Ele quer. E às vezes, por mais que em alguns momentos da nossa vida a gente decide por um caminho talvez diferente, Deus ele sempre dá um jeitinho de, presta atenção, não é por aí, né? Você é separado, você é escolhido, né? E glória a Deus que Ele te fisgou, né? E você também se apaixonou por ele. É E verdade. está aqui hoje. Que bacana, que bacana. Eu tô parecendo apresentador nisso aqui. Eu não sou apresentador não, gente. A gente tá na mesma partilha aqui, né? E aproveitando também, como que é a sua trajetória, Kevinho, com Jesus? Já era da igreja, não era? Conheceu depois? Vixe, meu Deus. Bom, minha mãe nem sempre foi da igreja, mas desde pequeno, acho que eu já tinha os meus
6 aninhos, 7 aninhos, ela já ia na igreja e ali levava a gente, né? Minha irmã mais velha era obreira também na igreja. E ali começou, né, a semente a ser plantada, né, no meu coração. Mas como todo recém-convertido, né, tem aquela coisa do vai e vem, né? É o que fala lá em Mateus da fé que é como as ondas do mar, né, que vai e que vem, né? Então não é uma coisa nem outra, né? E eu tava mais ou menos assim, né? Quando eu tava com os meus 15 anos de idade já mais ou menos, eu já tocava um pouco de violão, tive a oportunidade de começar a tocar na igreja, mas ainda não era aquela busca intensa, né, pela palavra, por Jesus. Não entendia um pouco, mas ainda não tinha tanta clareza. E aí o tempo foi passando, várias situações, mudei de igreja. Uma das igrejas da qual eu fiz parte teve um escândalo lá de traição do pastor com a esposa. Aquela história que, infelizmente, acontece em algumas igrejas, né? E aí eu usei isso como desculpa para largar a igreja, né? Falei, se o pastor tá desse jeito, o que que eu vou fazer dentro de uma igreja, né? E aí eu decidi sair. Comecei para open bar, festas, né? Aquela bagunça toda, né? Bebendo, fumando, né? E tudo meio escondido, né? Era aquela operação, o pecado 007, né? Mas, para a glória de Deus, chegou um ponto ao qual eu estava já meio desanimado, né? Vendo que aquilo não ia me levar a lugar nenhum. E eu orei, né? Pedi a Deus uma oportunidade para voltar para os caminhos, para, né, firmar minha aliança com Ele. E Deus é perfeito em tudo que faz e eu tive essa oportunidade. Em poucos dias, pessoas começaram a conversar comigo, me convidar para eventos, para retiros, e eu sei que não durou cerca de um mês dessa oração, eu já estava nos caminhos do Senhor. Glória E aí, a a Deus. partir dali, eu comecei a ler um pouco mais a Bíblia, entender um pouco mais o que era Jesus, né? Aí eu falei, tá, porque às vezes nós nos limitamos, né, a conhecer Jesus pelos olhos dos outros, pela fé dos outros, né? E nós mesmos não buscamos. Às vezes ouvimos uma palavra tão bacana, tão impactante na igreja, mas não buscamos ir além, saber um pouco mais. E isso é muito ruim, não faça isso. Busque sempre mais, porque às vezes não, sempre Deus vai revelar algo mais para você, algo novo para você, porque a palavra dele é viva, é eficaz, é verdadeira e ela transforma, ela é luz para os nossos caminhos, de verdade. E graças a Deus, hoje já tem aí acho que uns 6 anos mais ou menos que eu estou firme nos Glória a caminhos Deus. e para a glória de Deus. Não porque eu sou bom, mas porque Deus é bom e a graça dele tem nos alcançado aí a cada dia. Né? Amém. Kevin, eu só aproveitando, queria mandar um abraço aí, né? Mandar um abraço pro pastor Diego, né, da Unidade, pastor Gessé, né, os meninos aí que sempre estão dando apoio pra gente aí do Ministério do Projeto Isaías, né? Mandar um abraço, um mega abraço pro pastor André, né? Um pastor lindo, negão, gente boa, sorridente. Meu sogro. Sogro do Kevinho. Mandar um grande abraço também pro pastor Rodrigo, que é um dos nossos grandes apoiadores também. Né? Uma Glória pessoa a que sempre Deus. apoiou a gente. E um Pastor abraço. Aguiar, Pastor top de Aguiar linha. também. O pastor Aguiar eu falo, né? Pastor Aguiar é o fabricante do pastor Rodrigo. O pastor Aguiar eu até brinquei com a minha esposa, com a Grazi, de que dá vontade de pôr ele num potinho e levar embora. De tão gente boa que ele é, meu. O pastor Rodrigo não dá, que ele é muito forte, né? Então não dá pra pôr no potinho. E mandar um abraço, claro, pro meu pastor Gerson, que é uma pessoa que me apoiou, me abençoou para que eu pudesse estar onde eu estou. Né, um homem de Deus ao qual eu me espelho muito, assim como os outros pastores que eu citei aqui. E agradecer a vocês, porque sem vocês nós não estaríamos aqui hoje. Glória a Deus, glória a Deus. É isso aí. Agradecimentos feitos. Vamos lá, né? O evangelismo. Como que você chegou nessa ideia? Como que
nasceu começou esse desejo de querer ir pra rua, de fazer algo mais? Alguém te falou, você ouviu uma pregação que te impactou, você teve um sonho? Como que foi esse processo aí? Cara, na verdade, começou na minha conversão, né? Eu lembro que eu estava na igreja, né? Eu tinha ido pro culto, como eu tinha comentado com vocês aqui, com uma motivação super errada, mas Deus tinha um propósito ali, né? E eu lembro que na hora do apelo, eu não lembro o que foi ministrado, né? A única coisa que eu lembro foi a peça que teve do arrebatamento, foi uma peça que me marcou muito, né? Porque eu sempre ouvia falar que Jesus ia voltar, mas não imaginava como seria. E foi uma peça que foi muito bem retratada pelos jovens da igreja a qual eu fazia parte. E na hora do apelo, uma pessoa que estava do meu lado falou assim: você não vai lá? Você não vai aceitar Jesus? E pra mim era só uma oração. E realmente é só uma oração, mas é uma oração de confissão. E eu não tinha esse entendimento. Falei, vou lá receber uma oração, porque oração sempre é bom. E quando eu fui lá e eu comecei a ir, meu corpo começou a se tremer, eu sem entender, eu lembro de que 2 jovens me abraçaram. E eu olhei para um lado, eu não conhecia um, olhei para o outro lado, também não conhecia o outro. E simplesmente eu comecei a chorar, mano. E foi algo assim que foi tão impactante, foi tão forte que eu, de fato, eu tive tanta convicção de que aquilo era o amor de Deus por mim, por ver pessoas que não me conheciam me abraçando, me acolhendo, que eu tinha a convicção de que eu precisava contar para as pessoas desse amor e que elas sentissem o que eu estava sentindo naquele momento. Então, desde aquele dia, eu sempre tive no meu coração de falar de Jesus para as pessoas e contar para elas o que eu senti, para que elas pudessem sentir também. Então, foi passando os anos, nós vai aprendendo, nós vamos errando, nós vamos amadurecendo, nós vamos calejando. E o amor por Jesus, para quando a gente olha para Ele como o Senhor e Consumador da nossa fé, né, Senhor e único suficiente Salvador, né, a gente entende o que é isso. E desde então eu sempre entendi que eu amava falar de Jesus para as pessoas. Era uma paixão. Se fosse para uma, se fosse para 100, se fosse para 1000, era a mesma pegada. E eu lembro, né, que eu tinha mudado de igreja lá em 2012. Eu saí da igreja na qual eu me converti. Deus me levou por outros caminhos, né, que foi um tempo que se findou na minha igreja. Eu sou muito grato a ela, né, minha primeira igreja. E quando eu fui para a igreja que eu estou hoje, eu fazia parte do Ministério dos Obreiros, eu fazia parte da mídia, eu era auxiliar de célula. Aliás, eu já era líder de célula, né? E eu comecei a me sentir bem inútil na igreja. Eu comecei a me sentir bem inútil para Deus. Eu fazia muita coisa e ao mesmo tempo eu me sentia como se não estivesse fazendo nada, né? Então eu comecei a orar a Deus, comecei a pedir a Deus, né, para que Ele me mostrasse o porquê daquele sentimento, se era algo, sabe, do diabo, né? Porque tudo a gente acha que pode ser um ataque do diabo, porque eu fazia muitas coisas e estava me sentindo inútil. E comecei a orar a Deus. E nessa época eu trabalhava numa empresa, né, de um nome muito forte no país, do ramo bancário. E eu orava a Deus todos os dias, fazia meus devocionais todos os dias. E um belo dia eu sentado na minha mesa de trabalho, né, eu mexendo no computador, foi tão forte, né, Deus me deu uma visão na qual eu estava sentado na mesa do meu trabalho e eu fui levado para a estação de Osasco, mano. Olha só. E eu fui assim, foi tão impactante, porque eu senti as pessoas passar do meu lado, esbarrar em mim, pedir desculpa, pedir licença, e eu tinha convicção de que eu estava ali. E ali o Espírito Santo falou muito forte no meu coração: aqui vai ser o seu altar, aqui vai ser a sua igreja. E aí, óbvio, né, que a primeiro momento você fica assustado, você fala, aqui vai ser minha igreja? Não, senhor, eu vou ser um desigrejado? E aí o Espírito Santo começou a falar comigo a respeito, sabe, de evangelismo, de fazer daquele lugar um altar de pregação, um ponto de pregação. E foi quando Deus colocou isso muito forte, eu fiquei muito feliz com aquilo e comecei a orar para que Deus colocasse outras pessoas para me ajudar, porque a princípio sozinho eu falei, como que eu vou? Sozinho? Como que eu vou dar as caras da tapa? Então, a carga fica mais pesada, né? total. Sozinho. E sem experiência nenhuma, se bem que eu já tinha feito outros evangelismos, mas não nessa parada, né? De ir pra rua mesmo, assim, de dar de cara com as pessoas. Então, eu comecei a postar no meu WhatsApp. E eu lembro que eu tinha um pouquinho mais de 600 pessoas na minha lista de contato. E fui postando, até que
2 pessoas, mano. 2 pessoas. Inclusive, né, foram 2 pessoas que foram maravilhosas. Graças a ela, o Isaías tá com uma galera muito abençoada. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro Raul, que foi uma das pessoas que aceitou, um irmãozão nosso. Caminha com a gente, mesmo que de longe, orando por nós. E a outra foi a Camila também, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito abençoada, né? E eles toparam esse desafio. Então nós começamos a orar, nos consagramos, né? Até o dia que nós de fato fomos para a rua. Então nós fomos para a rua sem saber como, sem saber com o quê. Nós simplesmente pegamos algumas plaquinhas escrito "Posso orar por você" e paramos ali na estação de Osasco. E ali começou a história do Isaías, né? Então foi assim que começou o projeto, né? A partir de uma inconformidade, a partir de uma visão, a partir de um desejo de querer ser útil para Deus e não somente para homens. Que bacana, que bacana. O servir a Deus é servir ao reino, né? Servir a Deus é servir as pessoas. Deus, ele não é solitário, ele não é único, né? Deus, ele é Pai, Filho e Espírito, né? Deus é família. E com esse entendimento eu fui entendendo isso, que, poxa vida, como eu falo que eu acredito e sirvo a Deus, se eu só olho debaixo do meu nariz, eu só quero viver a minha vida e que se dane o resto, né? Só Isso pro quem umbigo, né? implementou foi a serpente, né? Ó, come o fruto para você entender aí que, ó, você consegue sozinho, viu? Que sejamos verdadeiramente essa igreja, né? Que se preocupa um com o outro, não que se protege um do outro, né? Só para esclarecer, né? A questão de ser um só corpo, marido e mulher, é uma coisa, é lógico. Aqui estamos falando de reino, que é você ter a compaixão do seu irmão, é pensar que ele também, sim, é parte da sua vida. Ele também, sim, é importante, né? Não é porque aquela pessoa está suja, não é porque aquela pessoa é seu inimigo, que você vai aniquilar ela totalmente da sua vida, não vai orar por ela. A Bíblia diz, né? Ore pelos seus inimigos, né? Não é para você sentar na mesa com eles e conviver, mas ore, porque Deus estando cuidando dele, você não precisa cuidar, né? Então, e saiba que Deus ainda pode até usar o seu inimigo para ser canal de bênção na sua vida. Tem muitas pessoas que já viveram essas experiências, né? Enfim. E eu entendi isso. Demorou, viu, gente? Demorou. Mas eu entendi isso. E falando um pouco do meu processo, né? Um belo dia o Bruno me conheceu em um trabalho que eu tinha, uma gravadora, né? Um estúdio de ensaios, de bandas, enfim. E lá a gente começou a conversar, foi gerando a conexão, ele foi falando um pouco de Deus, ali a gente foi se entendendo, né? Até que começou ali uma amizade. E aí um tempo depois o Bruno me convidou, né, a fazer parte desse projeto, né? Chamou uma vez, 2 vezes, eu acho que eu fui uma vez, depois não fui, depois falei, vou lá, e ficou nessa, né? Até que um belo dia, quando eu comecei a entender essa questão de que o reino é pessoas, né? Não adiantava só aquilo que eu estava vivendo, né? Me batizei, me converti, tô firme na igreja, tá tudo certo, né? Eu falei, não, eu preciso praticar a palavra, né? Ali na rua, diante do problema, você começa a entender realmente como é, né? Eu também tinha essa fase, eu era muito frio, né? Eu já tinha ido em algumas igrejas, igreja pentecostal, e via aquelas pessoas falando, né? Nossa, eu fui deitar e fui batizado com o Espírito Santo, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi um demônio do tamanho da casa, eu vi um anjo em tal lugar, e eu ficava pensando, meu Deus, quando é que eu vou ver isso? Que negócio é esse, né? Eu nunca vivi, nunca senti esse arrepio, esse negócio todo, né? Até que
após iniciar, entrar para a equipe do evangelismo, eu comecei a ver o sobrenatural de Deus acontecer, Glória a né? Deus. E ali Deus falou comigo, falou, ó, é o primeiro passo. Enquanto você não fizer a sua parte, não tem como eu fazer a minha, né? Toda ação gera uma reação. Então faz, vai, né? Nem sempre Deus vai fazer, vai curar, vai transformar, mas faz a sua parte, né? A vontade de Deus, ela é perfeita e ela vai se cumprir de uma maneira ou de outra. Isso Né? é legal porque mostra onde está o nosso coração, né? Porque você vê que era uma pessoa que tava, pô, eu não sinto isso. Ah, as pessoas veem isso. Eu não vejo, eu não sinto. Mas a partir do momento que você entende que você não precisa sentir, você não precisa ver para crer, para fazer, você simplesmente vai. E quando você vai é onde você começa a entender o quê? Que não é a experiência do outro, mas é a sua experiência, assim como foi com o Carlos. Né? Ele parou de olhar para as experiências dos outros e começou a viver a experiência dele. E é isso que faz, sabe, do nosso relacionamento com Deus algo, tipo, extraordinário, mano. Porque você começa a ter a experiência com Deus e você fala, caramba, mano, que bagulho louco, né? Muito bom isso. E vai te estimulando a não querer ter experiências com Deus, mas te estimula a ser a própria experiência, sabe, de Deus pro próximo. E isso que é muito louco. Sim, é aquilo que a gente fala às vezes, né? Você é a Bíblia que as pessoas leem à sua volta, né? O seu testemunho de vida pode impactar, né? Uma vez eu tava conversando com um rapaz e ele falou pra mim, eu sou ateu. Eu falei, nossa, mas por quê? Ele falou, não, eu não gosto não de pastor de igreja. Eu falei, entendi, né? E aí a gente começou a conversar, eu comecei a contar o que Deus fez na minha vida, comecei a contar uns testemunhos. E aí, ao final da nossa conversa, ele falou, olha, irmão, na verdade, eu sou meio desacreditado das igrejas, dos pastores, mas se você me convidar para ir na sua igreja, eu vou. Mudou a conversa, né? Exatamente. Então, às vezes, o seu testemunho de vida pode ser uma maior ministração para uma pessoa naquele momento, né? Pode abrir os olhos daquela pessoa, né? Então, aí nós já começamos a ver essa importância, né, da nossa conduta de vida, das nossas experiências com Deus e da importância de você externar isso, de você compartilhar com as pessoas, né? Que, como eu falei, você deu o primeiro passo. Deus pode transformar aquela situação só com algumas palavras que você deu, né? Então, desde aqui já começou o evangelismo, né? Nós estamos aqui em fase de apresentação, mas perceba que você já consegue pegar algumas pílulas de conhecimento aí, né? Que pode transformar o jogo aí. E um belo dia, eu tava meio chateado, né? Falei, meu Deus, eu acho que eu tô fazendo pouco, né? Tá meio monótono as coisas, eu não tô entregando tudo, né? Porque tem que me sacrificar mais. E aí um amigo meu falou, irmão, só no seu estilo de vida você ministra pessoas, você evangeliza, né? Então, mais uma vez, a gente percebe essa importância, né? E aí o tempo foi passando, né? Eu comecei a ir mais vezes no evangelismo, né, Bruno? E aí até que eu decidi, né? Falei, quer saber? A partir de hoje, não vou marcar mais nada de sexta-feira. Falei, chefe, não adianta marcar bandas de sexta-feira de tal hora, das 6 da tarde até 9 da noite, esquece, não marca nada. Só fazendo um adendo, pessoal, nessa fala do Keverson, o Keverson, o cara é multiuso, é produtor musical, é videomaker, editor, o cara tem N funções. E quando eu chamei o Keverson pra estar junto com a gente bem lá no comecinho, ele trabalhava num estúdio, né, de música, ele produzia ali alguns grupos, ele acompanhava alguns grupos nos ensaios e ele abriu mão. Ele abriu mão de um dia que ele podia ganhar muito dinheiro, que era sexta-feira. Um dia que muitos grupos queriam ensaiar, um dia que muitos grupos queriam gravar, um dia que muitos grupos gostariam de gravar alguns clipes, né? E ele abriu mão. Ele renunciou, né, aquilo que talvez custasse para ele.
Então, eu louvo a Deus pela vida do Keverson, né? Ele não citou essa parte, mas eu faço questão de enfatizar isso, porque muitas das vezes, para nós vivermos essas experiências com Deus, nós precisamos renunciar a algumas coisas que vão nos custar, né? Então, é isso aí. Queria agradecer aí a Deus e agradecer pela vida dele, né, gente? Toda a glória do nosso Senhor, né? Que nos sustenta, que traz os nossos corações até Ele. E é aquilo, né? Eu acredito que o Espírito Santo, né? Que nos toca, né? Que fala, ó, é esse caminho, né? E nos inspira a tomar essas decisões, né? Porque por nossa vontade mesmo, pelo nosso eu, pelo nosso ego, né? A gente não vale nada, né? Não chega a lugar algum, não rompe nada, não conquista nada. Não vence o pecado, não vence as tentações, mas depois que o Espírito Santo habita em você, aí sim você está apto a vencer o pecado, a vencer os manjares desta vida, as tentações e amar verdadeiramente, né? Mesmo que seja difícil, você fala, não, eu vou amar sim, eu vou sacrificar, né? Falando um pouco de amor, né? E dou crédito aí ao pastor André, que um dia conversando com ele, um dia ele ministrando, né? Ele ouviu isso, ele falou sobre isso e ficou no meu coração, né? E até hoje, né? Existem algumas mensagens que ficam gravadas na tábua do nosso coração, né? E ali ele falou, gente, o amor é uma decisão. Isso fixou na minha mente. E verdadeiramente é isso que faltava para mim lá no começo. Decidir amar. Então calma aí, eu decidi amar a Deus. Decidir amar a Deus é viver de uma maneira que agrada a Deus, né? Eu decidi, então automaticamente decido por uma identidade de filho. Então, meu Deus, eu preciso renunciar a algumas atitudes, eu preciso mudar o meu jeito de falar, de agir, de me vestir, né? Para uma maneira a qual eu não escandalize o seu evangelho, não escandalize a palavra do Senhor, né? E aí Deus foi me tratando, né? É um período, foi um tempo, né? Mas não perdi nada, só ganhei, para a glória de Deus. E é o que eu tenho dito todos os dias, Senhor, minha vida que seja para a sua glória, né? Porque eu não sou nada e nem ninguém sem a tua presença, né? Cara, e você falou do pastor André, mano, o pastor André é o tipo de pessoa que você não quer, sabe, se despedir dele, né? Ele é uma pessoa que, mano, ele é uma pessoa muito amorosa, é uma pessoa que, apesar de ter, né, nomenclatura de pastor, mas, mano, o cara se rebaixa a tal nível de tentar falar de igual para igual com você, e isso constrange. Né, o pastor André é um cara assim que ele é uma referência pro Isaías, porque ele já foi para as ruas com Isaías, ele já serviu nas ruas com Isaías, ele já serviu nas conferências com Isaías. Então é uma pessoa assim que nós fazemos questão de estar perto porque é uma pessoa de Deus. E, né, quando fala de amor, amor é uma decisão, você vê que ele não mede esforços de decidir amar o próximo. Né, o pastor André, conheço um pouco da história dele. É uma pessoa que oferecia até o que muitas das vezes ele não tinha para ele. Né? Então é uma pessoa que realmente se sacrifica, e isso a gente vê o evangelho, isso a gente vê o amor de Deus. A ponto do pouco que ele tem, ele oferecer pro próximo. Então, pastor André, nós amamos o Senhor e tamo junto, hein? É isso aí. Eu te amo, viu? Fala não pra ver, né, pastorzão? Né? É nos tornarmos verdadeiramente cristãos, né? Esse é o objetivo, né? Lá atrás era um apelidinho, né? Era pra zoar, né? Falar os cristãos aí, ó. Os cristinhos, os imitador, né? E glória a Deus. Com muito orgulho, né? E aí, como a gente tá falando de experiência, eu vou mudar um pouco aqui o percurso aqui desse podcast. Eu queria que você contasse pra gente, Keverson, né? Contasse pra galera aí qual que foi a sua experiência mais top nesse processo de estar evangelizando a rua. O que tipo te marcou? Olha, o que mais me marcou e continua me marcando é que Deus sempre faz o algo novo. Nunca é igual, sempre tem algo novo, porque assim como a misericórdia dele se renova a cada manhã, ele sempre tem coisas novas para nos mostrar, experiências, né, para
nos permitir vivenciar, e isso me impacta bastante, né? No início a gente ficava meio preso naquilo de, poxa vida, se não tiver pessoas, Deus não tá no negócio, não é legal, Se não vai ninguém ser para, bacana, exatamente. E demorou, mas Deus foi tratando. Hoje já são quase, vai para quase 5 esse anos. ano é 5 anos, Quase né, 5 de anos. projeto. Ininterruptos, né? Toda Constantes, toda sexta-feira. sexta-feira. Só em situações extremas mesmo que a gente precisou falhar, né, ali, Por conta de uma chuva muito né? forte, por conta da pandemia Olha que aí. também nos E tudo forçou. isso não porque fomos bons, né, mas porque Deus ele é perfeito e a graça dele nos permitir estar ali, né? E aí com o tempo eu fui entendendo isso, né? Falei, meu Deus, quer saber? Não interessa se tem 10 pessoas, não interessa se não parar ninguém, Pai. Nós estamos aqui para semear e nós vamos fazer isso, né? E a partir dali eu comecei a ser mais feliz nos evangelismos, né? Começava a ver 2, 3 pessoas parando, recebendo uma oração. Tinha vezes que não parava ninguém, mas as pessoas passavam cantarolando. Ou alguém ficava de longe. E a longo prazo, né? As pessoas vêm falar, não, eu sempre passo e vejo vocês, mas nunca tive tempo de parar. Mas hoje, Deus me tocou e eu parei, né? E quantas vezes, né? Isso não aconteceu, né? Incrível. Teve pessoas até que começaram a frequentar ali assiduamente, né? Como se fosse uma igreja mesmo. Como se Não, a fosse sexta uma que vem eu tô igreja. aí, né? E era uma coisa linda o agir de Deus, né? E é isso que me impactou bastante, né? Deus sempre faz o algo novo, né? Nos mostrando que Ele é acima de todas as coisas. Não é no jeito que a gente faz, não é a nossa habilidade, não. É do jeito que Ele quer, da vontade dEle, né? Tem dia que Ele fala, vou encher esse negócio e para 10 pessoas, fica aquela coisa ali, A gente fica até todo desesperado mundo porque não dá pra atender todo mundo, às vezes, na isso, não mesma tem hora, gente né? para orar por todo mundo, tem dia que não para uma alma, mas as sementes vão sendo plantadas e estamos ali com toda a alegria e o coração disponível ao Senhor, ao Amém. reino, né, a viver esse amor, né? E você, Brunão, o que te impactou aí mais forte nesse tempo aí de evangelismo? Kevin, mano, foram tantas experiências, e quando eu falo tantas, pessoal, são tantas de verdade, experiências palpáveis, experiências que foram oculares pra gente, né? Eu acho que a primeira delas, né? Eu acho que foi quando Isaías tomou uma identidade, quando Isaías criou, de fato, sabe, a sua identidade visível, né? Que foi até a criação do próprio logo. E quero agradecer muito, assim, a Deus pela vida do Brunão. Brunão, um beijão, Aí, meu ó. irmão. Joga a câmera 2 pra gente aqui, ó. Ele que nos ajudou aí com o nosso logo, né? Pra quem não sabe, nós fizemos aí uma junção do mapa do Brasil, porque o nosso desejo é sermos missionários no sentido de não adianta irmos para as nações se nós não fizermos na nossa nação. Se eu não sirvo na minha nação, eu não sirvo para outra nação. Então nós fizemos aqui o nosso mapa brasileiro como se ele estivesse coberto pelo sangue de Jesus, né? Onde temos a cruz de Cristo sobre a nossa nação e, claro, né, sobre a proteção do leão de Judá. Então, quando nós olhamos, né, o logo do Isaías, nós nos lembramos de diversas situações, né? A princípio a criação dele, né? Mas em campo mesmo, sabe, na prática do evangelismo também, né? Uma das experiências que mais me marcou, né, foi quando nós estávamos na porta de um hospital, né, que nós fazíamos evangelismo na porta dos hospitais, e nós lá evangelizando, e eu sou uma pessoa que eu gosto de observar muito o que está acontecendo, né, eu tenho um senso de proteção muito grande, né, e às vezes até demais, e ali eu vi que um rapaz abordou o Flávio, né, o Flávio é um dos nossos líderes do projeto também, que cuida da intercessão. Um abração, Flávio, um abração a todos do projeto. E eu percebi que a conversa começou a se prolongar, e nisso eu olhava pra ele, tipo, ele conversando, gesticulando com o rapaz, e o rapaz também gesticulando, eu falei, caramba, meu, tem alguma coisa estranha ali.
Mas eu percebi que no final das contas eles se abraçaram, o rapaz seguiu o caminho e eu esperei acabar o evangelismo ali pra conversar com o Flávio. Só que antes de eu perguntar pro Flávio, ele já se antecipou. Falou, ô pessoal, eu tenho um testemunho pra contar pra vocês. Aí nós falamos, fala aí, Flavião. Ele falou assim, pô, vocês viram o rapaz que tava ali conversando comigo e tal? E aí eu falei, aí a gente falou, não, a gente viu e tal, não sei o que. Ele falou, pô, o cara olhou pra gente, viu a nossa camiseta, ele viu, né, o desenho, ele viu o Posso Orar por Você atrás, e ele lembrou da gente na estação. E ali ele contou que um dos membros do Isaías orou por ele, ele estava em condição de rua, e uma das pessoas, um dos integrantes do Isaías orou por ele, e dias depois ele decidiu voltar para sua casa, ele decidiu se reconciliar com Jesus, ele se reconciliou com a família, e naquele momento que ele estava testemunhando por Flávio, ele estava indo trabalhar. Então Deus restituiu tudo aquilo, meu, que o cara tinha, sabe, tinha sido roubado pelo inimigo. Glória a Deus. E quando a gente ouve um negócio desse, a gente fala, pô, e se o cara não tivesse visto a gente nunca ia saber disso, mas Deus, ele mostra pra gente, só pra mostrar, pô, vocês estão no caminho certo. E aquilo edificou muito minha fé. E semanas depois, né, que foi uma outra experiência que me marcou, foi quando nós estávamos ali tocando, né, a gente sempre começa orando, né, o Carlos começa ministrando um louvor, começa a ministrar cura, e começa a ministrar, sabe, uma palavra de Deus para as pessoas. E naquele momento que o Carverson estava ministrando, as funcionárias do pronto-socorro me chamou de canto. Ela falou, moço, pode falar uma coisa? Eu falei, pode. Ela falou assim, meu, na semana retrasada, né, como a gente ia a cada 15 dias, ela falou assim, pô, na semana retrasada aconteceu algo muito forte aqui. Eu falei, o que aconteceu, moço? Ela falou assim, pô, vocês chegaram aqui, vocês montaram a caixinha de som de vocês e tal, e quando vocês começaram a louvar, nós estávamos entubando uma moça. E conforme vocês iam ministrando o louvor, vocês iam cantando o louvor, aquela moça estava reagindo. E nós não entendíamos o porquê. E depois que vocês terminaram o louvor, ela se recuperou e a gente teve que tirá-la da intubação. Sendo que ela chegou totalmente debilitada, precisando de uma intubação, na época do Covid. E após o término do louvor, ela estava curada. E ali foi um bagulho que me marcou, mano. Porque você fala, putz, mano, só situações que a gente não teria como saber se não tivesse alguém para testemunhar. Então, é algo que a gente sempre fala, o Kevin só acabou de contar. Tinha dia que a gente achava que não estava acontecendo nada, mas Deus estava operando. Então, foram essas situações assim que me marcaram bastante. É, legal. E até pra... Deus é bom, né? E até pra encorajar, né? Aqueles que estão pensando em começar, que tem preocupação de fazer, ou se já fez alguma vez e parou justamente por ver que às vezes as pessoas têm essa resistência, né? Isso é normal, isso é bíblico, né? Deus já orientava os profetas, né? Ó, se eles não te ouvirem, normal, segue o barco, né? Sacode a sandália do seu pé e continua, né? Não é senta lá e fica quietinho, não, vai pra cima. E é que essas situações não venham te paralisar. Mesmo que pare uma pessoa, duas, que não pare nenhuma, faça, comece, evangelize, pois o reino precisa sim de você. Deus, ele é poderoso, Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente, mas ele quer sim que você faça a sua parte, que você contribua para que ele também faça parte dele, te use cada dia mais. Tenha fé, acredite, porque Deus não te colocou nessa terra para ocupar espaço, para fazer média, mas é para cumprir propósitos. Amém? E é isso. E nesse processo inteiro, né, do Isaías, até pontuando para vocês aí, quando o Isaías começou a tomar forma, né, de um grupo mesmo, sabe, uma equipe, né, o que foi mais interessante nesse processo foram as pessoas que foram chegando, né. Nós sempre orávamos por pessoas que amassem a Jesus e a obra dele. E a gente começa a perceber que só tem improvável no projeto, mano. Só tem pessoas que ninguém dá nada. Ou ninguém dava nada, né? E algo assim que você vê que são pessoas que desenvolveram, sabe, um amor, uma paixão, um fervor pelo evangelho, né? Que você fala, pô, mano,
como que pode, né? Um Deus, tipo, sabe, fazer isso com um ser humano que não merecia, cara. E, sabe, você vê ali que você é instrumento, sabe, de Deus. A ponto de ir pra um lugar, né, de que ninguém quer ir. E algo assim, eu tava até conversando com uma amiga essa semana, ou foi essa semana que passou, que mano, eu quero estar onde ninguém quer estar, mano. Sabe, ir aonde ninguém quer ir. E algo que as pessoas, elas não entendem, né? Elas não conseguem entender, né? Muitas das pessoas, elas querem viver, sabe, por cargos, porque eu tenho um chamado de pastor. Eu quero ser pastor. Sabe, mano? Eu tenho certeza que o chamado, né, é algo que é muito natural, como foi com o Davi. O chamado, ele é algo muito natural, como foi com Paulo. O chamado, ele é algo muito natural, sabe, como foi com Pedro. E posteriormente ele se torna sobrenatural. Porque é algo que homens que estavam cuidando das suas vidas, homens que estavam cuidando das suas tarefas, que foram chamados. Eles não precisaram se oferecer. Ei, Jesus, eu quero ser um apóstolo. Ei, Jesus, eu quero ser um pastor. Ei, Jesus, eu quero ser rei. Mano, eles estavam cuidando da vida deles e cuidando das coisas de Deus. Em partes, né? Quando eu falo cuidando das coisas de Deus, eu cuidando daquilo que competia a eles. Pedro cuidando da sua família pescando. Davi cuidando do rebanho. Né? Com salvo exceção de Paulo, né? Que estava meio atribulado na época, né? Perseguindo os cristãos. Mas havia um propósito. Então, um conselho que eu dou para vocês, né? Que querem viver o chamado de Deus é: faça o que queima no seu coração sem se oferecer. Saiba que Deus, ele vai colocar você onde você tem que estar naturalmente, sem você precisar se promover. Porque hoje as pessoas, elas se oferecem para pregar, elas se oferecem para cantar, elas se oferecem para tocar, elas se oferecem para tudo, mas elas não dizem para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, eu queria, sabe, pedir, sabe, que você que tem um chamado, você que tem um ministério a zelar, se coloque na presença de Deus para que essa sensibilidade tome conta do seu coração, para que você não deixe de viver o propósito de Deus. Glória a Deus. Trazendo um pouco da palavra do nosso Senhor, lá em 1 Pedro, né? A palavra nos diz, no capítulo 3, no verso 15, né? Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência. E com base nisso, eu queria dizer que o evangelismo deve começar na nossa vida cotidiana. E eu gostaria agora, Bruno, que a gente destrinchasse um pouco em cima desse tema, né? Acredito que seja o princípio, né? Antes de pensar em um projeto, em reunir pessoas, em comprar um som, em ir para as ruas, né? É começar na nossa vida cotidiana, né? O que você nos fala aí sobre isso? Mano, para começo de tudo, a gente tem que entender que nós somos as cartas vivas do evangelho para as pessoas, como diz a própria palavra, né? Então, a gente começa a perceber que Jesus, ele era muito natural quando ele estava com o propósito de alcançar alguém. Como foi com a mulher samaritana, como foi com Mateus, sabe? Como foi com Pedro. Então, a princípio, ele entrava na vida da pessoa de uma forma ali muito sutil para depois atraí-la. E eu entendo que o evangelho, ele tem que ser dessa forma. O evangelho, ele tem que ser algo leve, ele tem que ser algo que as pessoas possam ver Jesus, sabe, como um amigo que está sendo apresentado ali para toda a vida, mano. E algo assim que eu sempre, né, procurei ter foi empatia pelas pessoas. Saber, né, do momento, saber do que se passa na vida dela, para depois procurar uma brecha de falar de Jesus, falar do amor de Jesus, da salvação de Jesus. E algo assim que no começo da nossa da caminhada de muitos, acredito, né? Mas na minha caminhada, eu amava, eu amo
e sempre vou amar falar de Jesus. Só que existia um porém de que eu falava de Jesus para um amigo, ele ia para a igreja e eu já achava que o cara tinha que se converter da noite pro dia, mano. Eu não sabia que tinha um processo, sabe? Um processo que o cara tinha que passar, sabe, de maturidade, o cara ia ter os deslizes, o cara ia ter, sabe, as quedas, mas ele ia precisar de mim para apoiá-lo. Então isso me fez, sabe, fazer com que muitas pessoas se afastassem de mim e do próprio evangelho. Então foi algo que Deus foi me ensinando, né, foi me mostrando que cada pessoa tem um tempo. Às vezes a pessoa ela vai vir, você fala de Jesus pra ela e ela já vai se converter, vai passar mais Jesus. Vai ter pessoas que não, vai demorar. E isso me fez entender que eu precisava ter uma maturidade no meu dia a dia de viver Jesus e não precisar falar nada, e muitas vezes ter que se impor e falar, ó, a palavra de Deus é assim assada, porque Jesus ele tem um plano na sua vida. E você vai, sabe, tendo essa sensibilidade de, no momento certo, você dar o checkmate. Que é você falar, pô, cara, sem Jesus não dá, mano. É ele que vai te dar um norte pra sua vida. Você tá perdido, mas é ele que vai te mostrar o caminho pra você sair desse labirinto. Sim, por aí, nisso a gente entende, né, o temperinho de sabedoria que é necessário para a gente poder habitar nesse mundo, para a gente poder viver, né, evangelizar, ser verdadeiramente influenciadores, né, nas nossas vidas, aonde nós passamos, né, como você falou, né, tem pessoas que você vai precisar vir rasgando, ó, é assim, assado, não faça isso, ó, isso aqui é pecado, isso aqui é... Jesus fala isso, e tá feio o que você tá fazendo, né? Mas aí tem aquele outro terreno, aquele outro coração que não tá pronto para receber uma semente desse tipo, ó, tem que ir mais devagar, fala, ó, irmão, tudo bem, como é que tá a sua vida, ó, meu, assiste tal vídeo lá depois, tá, ó, tô mandando um louvor para você aí, né, escuta essa música aqui, né? São várias formas de chegar, né? Mas como perceber isso, como entender, né? É só a sabedoria que vai nos instruindo a isso, o Espírito Santo de Deus, né? Por isso pedir verdadeiramente, como a palavra nos diz lá em Provérbios, né? Ó, vamos pedir, pede mesmo porque Deus dá liberadamente, tá bom? Então, Senhor, nos dê sabedoria, porque eu ainda preciso de muito. Algo que eu sempre falo pra Deus assim, né? Eu quando fui pro seminário teológico, eu sempre fui com o intuito do quê? De fazer teologia pra não ser enganado. Pra você combater, de fato, essas besteiras que o povo prega, né? E algo que a teologia, ela me ensinou, mano, que se eu não tiver humildade, mano, eu posso ter centenas de certificados, centenas de diplomas, eu posso, sabe, ser o mestrado, doutorado em qualquer coisa que for nessa vida, cara, mas se eu não tiver a humildade, se não tiver o amor que Jesus tinha, que Jesus tem pelas pessoas, eu vou viver justamente o que a palavra diz, sabe, que a letra mata. Existe de teólogo que é só teólogo, né? Teólogo, mas é servo de Deus. É como você vai aprendendo, né, com Tiago, né, com as cartas de Tiago, de Pedro, as cartas de Paulo, né, que a graça, sabe, a fé é uma linha tênue que caminha com as obras. Uns é salvos pela fé, pela graça, outros é salvos pelas obras. Cara, pelas duas coisas. Sabe, tem pessoas que falam, não, isso é uma heresia. Não, mano, a palavra fala, sabe, que a fé sem obras, ela é morta, mano. Sabe, a partir do momento que eu tenho fé, eu tenho que ter obras. É uma via de mão dupla, mano. Não tem como você falar que tem fé e não tem obras. E ao mesmo tempo que você tem obras, se você não tiver fé, cara, do que adianta? Tem pessoas de outras religiões que têm obras, mas não têm fé. E não vai fazer delas pessoas salvas. Porque a palavra é clara em relação à salvação. Então, esse princípio de você evangelizar alguém é justamente isso, mano. É você andar com a fé e o desejo de, sabe, de deixar um legado, sabe, da palavra de Deus mesmo, sabe? É deixar a sementinha ali. E com o tempo, talvez venha outro e regue. E quem vai dar esse crescimento para essa semente é o Espírito Santo, é Deus. Sabe, é Jesus com o evangelho dele. Então, essa questão do evangelho no dia a dia
sabe? Tudo vai partir do seu relacionamento com Deus. Uma vida de oração, uma vida, sabe, de leitura da palavra, de devocional. Algo que no começo até do meu casamento, né? Era algo assim que minha esposa sempre falava, pô, eu nunca vejo você orar. Pô, você não ora? Eu falava, mas você não tem que me ver orar mesmo. Sabe? Se fosse pra você me ver orar, Jesus não tinha falado pra mim entrar no meu quarto. Sabe? E quando eu falo de entrar no meu quarto, né? Relativamente as pessoas já imaginam o quê? Você fechar a porta do seu quarto, entrar lá no seu quarto, ajoelhar no pé da cama e ficar orando. Mano, entrar no seu quarto é qualquer lugar que te conceda intimidade pra você estar com Deus, mano. Muitas vezes o seu quarto vai ser o banheiro da empresa. Muitas vezes o seu quarto vai ser o carro. Muitas das vezes o seu quarto, mano, vai ser a rua. Você tá caminhando ali falando com Deus, a pessoa fala, pô, que maluco doido, tá falando sozinho. Mano, o seu quarto é onde você tem liberdade de você ter esse momento de intimidade com Deus. Aonde que é seu quarto? Se você não tem um quarto, você precisa buscar, sabe? E isso vai trazer o quê? Ousadia, mano. Ousadia de falar, pô, Jesus te ama. Ô, Kevin, mano, Deus colocou no meu coração aqui que eu preciso orar por você, mano. Sabe? Então, é a sensibilidade de você executar no momento certo, mano. A ação que Deus tem para aquele momento, para aquele propósito. E com isso você vai, mano, viver uma experiência atrás da outra. Sim, sim. Essa questão da fé, né, é muito, muito interessante, né? Porque às vezes no início, principalmente da conversão, a gente coloca os nossos olhos nas pessoas, nas coisas, e aí que é o perigo que aconteceu comigo no começo, que eu contei no início do podcast, né? Eu falei, quer saber, o pastor tá assim, então eu vou sair fora, né? Porque os meus olhos ainda não estavam em Cristo, eu ainda não tinha realmente tido um encontro com Cristo, né? E aqui fica essa observação, né? A gente precisa ter fé e precisa ter obras, mas vai devagar também. Se você tá chegando agora, né? Vai na manha, conversa com seu pastor, busca a palavra, busca entender, entenda que você não pode depender das pessoas, você não pode colocar a sua fé nas pessoas, né? Porque as pessoas falham, né? As pessoas uma hora vão te decepcionar, às vezes com coisas pequenas, às vezes com coisas terríveis que você nunca imaginava, né? Mas se os seus olhos estiverem em Cristo, você vai relevar, vai perdoar, vai ter forças para continuar e entender que isso não abala a sua fé. Não é por isso que você vai sair da igreja, não é por isso que você vai sair falando mal dali, né? É justamente a sabedoria, né? E esse olhar nas coisas que são do alto, né? Recentemente eu compartilhei algo no evangelismo, né, que está lá em Colossenses, né, onde fala, ei, coloca os seus olhos nas coisas que são do alto, vocês já nasceram de novo, né, porque às vezes eu vivo tão estressado com o dia a dia, você tá ali no trânsito, você às vezes até xinga em pensamento, fala, meu Deus, como que chegamos a esse ponto? Por que eu tô com essa pressa toda? Nossa, os meus olhos estão aqui. Eu tô achando que é aqui, vai acabar aqui, não é isso, né? Deus, ele sempre ele tenta nos trazer esse entendimento de que, vocês não são daqui, né? Lá em Gênesis ele fala, transitório, né, mano? Em Gênesis fala, e façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, fomos gerados ali dentro dele, né? Depois dessa fala, aí ele formou o homem do pó da terra, depois que já tinha formado dentro dele, né? E Deus é espírito, a palavra nos diz, né? Ou seja, também somos espírito, mas vivendo esse tempo aqui na carne, né? Esse tempo de aprovação, esse tempo de lapidação, né? Estamos na mão do oleiro, né? E é entender isso para que possamos viver mais felizes, vencer o dia a dia, né? Porque se não for assim, você não vai
se firmar nunca, você não vai mudar nunca, você não vai ter fé nunca e você não vai fazer nada e não vai se firmar em igreja nenhuma. Porque você está preocupado com a sua vidinha aqui na terra, com as suas coisas, com os seus bens, com a sua carne. E não é isso, né? Nós somos seres espirituais vivendo na carne e voltaremos à nossa origem, que é espírito, que é estar com o nosso Deus. E você falando, né, Kevin, mano, um bagulho que me faz, assim, refletir muito é a questão do processo. Né? Você falou, pô, você quer começar, busque seu pastor, busque orientação. Sabe, mano, eu vejo, e assim, não é um nem dois, é muitos, sabe? Mano, principalmente jovens mesmo, né? O cara conhece a Jesus, ele tem uma referência ali de Jesus, sei lá, um pregador famoso, e o cara já quer sair pregando, mano. O cara já quer, antes de ir pra Bíblia, ele quer ir pra teologia. O cara, antes de ir pra uma sala de aula, ele quer ir pros púlpitos. O cara, antes de ir pra uma consagração, ele quer ir pro altar. Sabe, mano? E algo assim, se eu puder deixar um conselho pra vocês, mano, viva o processo. Porque muitos homens de Deus, e entre eles, um dos caras que tinha muito conhecimento, que era o apóstolo Paulo, ele precisou dar uma segurada pra aprender com outros. E algo assim que eu sempre falo, até a questão dessa humildade, é você se submeter, mano. E quando eu falo se submeter à sua liderança, não é você se submeter e fazer tudo que ela manda. Porque uma liderança, ela não manda. Uma liderança, ela direciona. Sabe? Ela te coloca opções e aponta, ó, esse caminho aqui eu acredito que é melhor. E aí? Ele vai te dar opções e vai te dar o poder de escolha, mano. Sabe, não é uma liderança que é ditadora, que vai te forçar a tomar aquela decisão. Mas é uma liderança que vai falar assim, ó, na minha trajetória eu fiz isso, eu quebrei a cara nisso, mas eu acertei nisso. E nessa situação, eu faria dessa forma. Como muitos pastores aí, né? Você vê pastores, mano, homens de Deus mesmo, né? Os nossos pastores amigos. Quantas das vezes a gente não precisou, ô pastor, pô, mano, tô passando por isso e aí, mano, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. E eles iam, mano, com o conselho dos céus mesmo. Porque a gente se submete a esse processo. De saber que a gente não é o dono da razão. Sabe? Muitas das vezes tem pessoas que esquecem que para chegar onde elas acham que precisam chegar, elas têm que passar por um processo, mano, de aprendizado, de aconselhamento, de discipulado. E eu louvo a Deus, mano, pela vida dos meus pastores, dos meus líderes que eu tive até hoje, porque foram pessoas que me podaram. E, né, você contou dessa situação, eu lembrei de uma situação mesmo, quando eu recebi o meu primeiro convite pra pregar numa igreja, mano. Cheguei felizão, ei, pastor, tal, pastor Robson, pastorzão, um abração, Marcelo, te amo demais. É um paizão abraço, que eu tenho na fé, é um discipulador que eu tenho até hoje. E aí, pastorzão, mano, chamaram pra pregar numa igreja assim assada e tal, e eu queria pedir a liberação pra você, mano. E aí o pastor falou assim, filhão, por que você não começa em casa? E quando ele falou começar em casa, Kevinho, eu falei, pô, mano, mas como que eu vou começar em casa se já tem muita gente boa, mano? Eu não sou ninguém. E ele falou assim, ó, filhão, não é o tempo ainda. E eu fiquei revoltado, mano. Pastor Robson, quero te pedir perdão publicamente aí, mano. Porque era tempo de ignorância, era tempo de maturidade. E eu pedi perdão a Deus depois desse tempo, que eu entendi que eu não tava preparado pra subir num púlpito, mano. Não tava preparado pra subir num altar. Porque eu não tinha base bíblica. Eu tinha só o desejo. E muitas das desejos, a força de vontade não é o suficiente, mano. É aquilo que a gente falou, é a fé e obras. Muitas das vezes as obras vêm quando você tem um norte. Qual que é o norte? É a palavra de Deus, mano. E aquele momento que foi um momento pô, eu não posso pregar, mano, tá tirando, não sei o quê. Com o tempo veio, pô, graças a Deus o meu pastor me segurou, porque ele tem uma visão que eu não tinha, mano. E se ele me liberasse? Imagina o tanto de besteira como poderia falar. Sabe, mano? Então, sabe, você, mano, que tem esse desejo de, sei lá, ir pra rua, mano, pede orientação. Quer se tornar um pastor? Pede orientação. Quer se tornar um músico? Pede orientação, mano. Sabe, para que a humildade de Jesus ela possa entrar no seu coração, entrou no nosso coração e nós precisamos todos os dias pedir essa humildade, sabe, para você fazer o que Deus tem para você. Porque eu ouvi a vida inteira com Jesus, caminhando com Jesus, pô, você vai ser um pastor. Mano, amém, mano. Mas o que Deus tem pra mim agora é as ruas. Se for pra mim ser um pastor, Deus ele vai direcionar
Os meus pastores a isso. Se for pra mim ser um pastor, ele vai colocar no meu coração e um dia, mano, se for pra ser, serei. Mas enquanto isso, mano, Deus tá queimando de ir pra rua e falar de Jesus pras pessoas. Sabe? Eu falo assim que eu gosto de dar trabalho pros pastores, mano. Ô, Bruno, como assim dar trabalho? Eu gosto de ganhar as pessoas pra Jesus e jogar lá, e pastor, se vira, que agora o negócio é seu. E dá trabalho, mano. Enquanto isso, as pessoas estão brigando por cargos, mano. Porque eu tenho um chamado pastoral. Eu quero ser pastor. Pô, mano, quem quer ser, vive como um, mano. Não depende de cargo. Você é pastor, Kevin. Você discipula os jovens lá da sua igreja, mano. Você cuida dos jovens. Você é um pastor de jovens. E você não precisa da nomenclatura pra ser. Porque Davi, ele tinha a unção de rei. Ele não tinha a função exercida de rei, mas ele já era rei, mano. E é assim que funciona com a gente, mano. Se eu sou pastor, eu sou pastor ali no culto, como Davi era, mano. E Deus, ele vai me levar pra um momento de visibilidade, sabe, diante dos homens, por conta do que eu exerço, sabe, por amor, mano. Você é pastor já no serviço, já é pastor lá na banquinha da feira, no seu trabalho, já é pastor em casa, pra quem é casado. Exatamente. Sabe, mano? Então é um bagulho assim que eu aprendi muito, é a questão do processo, mano. É viver o processo. Pô, eu quero ser um pregador. Como que eu vou ser um pregador se eu não conheço a palavra de Deus? Como que eu vou ser um pregador se eu não conheço? E o problema é que quando começa errado também, meu Deus, a queda fica é grande, errado mano. até o fim. Porque o que a gente vê hoje de pregadores que é pregador na igreja, realmente. Ponto. Acabou ali. Não é pregador no trabalho, não é pregador. Uma vez eu trabalhei em um lugar e uma vez tinha lá um rapaz, né, um convidado, né, de peso, e ele disse, ó, aqui você me chama de empresário. Eu falei, como assim? Mas ele não é pastor? Ele falou, não, aqui você me chama de empresário, né? Então com certeza ele começou assim, né? Falou, ah, eu já quero ser. Né? E não viveu antes, não vive no seu dia a dia. Isso é um perigo, gente. É um perigo. É muito, eu tenho muito temor, né, diante dessas situações, né? Como o olhar de Deus para isso, né? Que nunca chegamos a esse ponto. Mano, né? algo que eu tiro como base, sabe, Kevin, mano? É os movimentos que a gente vê hoje em dia. Né? A gente. E não é comparando, né? Não é querendo ser melhor do que os outros. Mas quantos movimentos, mano, a gente não vê que faz ali pra atrair crente, mano. Reúne uma galera, faz uma rodinha e começa a cantar louvor pra atrair crente, mano. Almas perdidas é a segunda opção. Sim. Mas junta um monte de crente. Se começa a juntar um monte de crente, começa a cantar louvor, pular e rodopiar, qual é o propósito desse evangelismo? Sim. Que o evangelismo ele tem que ser racional, mano. É um culto racional, como Paulo fala lá em Romanos. Sim. A ponto de você chegar no cara e falar assim, ô, mano, esse pecado aí não vai te levar pro céu, não, mano. É o que a gente falou agora, né? Lá em 1 Pedro 13, né? Façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, né? E é tipo, mano, é isso. Você vê o processo. Qual foi o processo pro Keverson chegar onde ele tá hoje? Qual é o processo que o Bruno viveu pra ele chegar até aqui hoje? E, mano, é o que eu sempre falo. O seu processo vai ser a coisa que ninguém vai procurar saber, mano. Eles vão só olhar o Keverson quando ele estiver lá no púlpito ministrando o louvor. Canta bem, toca bem, mas ninguém olhou o processo dele lá atrás. As pedras que ele pisou, o deserto que ele passou, as lutas, as dificuldades, choro. Quando as pessoas olhar pro pastor André, não vai ver o momento de luta que ele teve lá quando ele não tinha, sabe, um suco na geladeira, um arroz na prateleira. Mas você vai olhar pro cara lá pregando, mano, sabe? Então, é o processo, mano. Por isso que quando eu conheço alguém, eu gosto muito de conhecer a história da pessoa a fundo. Por quê? Porque isso tira parâmetros de quem eu sou, mano. Sabe? Eu tenho problemas, mas, mano, quando eu ouço o problema da pessoa, eu falo, mano, caramba, meu problema não é nada. E a pessoa tá ali firme e forte, tá com Jesus, tá glorificando a Deus. E aí eu falo, mano, Jesus, ele é muito bom, mano. Porque ele honra a quem honra, mano. Então, se a gente vive esse processo, né, de se submeter à nossa liderança, sabe? Se submeter a uma autoridade da nossa vida, sabendo que é uma autoridade de Deus e não uma pessoa que só quer se aproveitar de uma função, cara, Deus ele vai te fazer viver o propósito. Porque o processo te leva pra isso. É um processo que te forja a viver o propósito de Deus, mano. Sim.
Então, se for pro Keverson passar por esse processo de ir pras ruas, cantar louvor pras pessoas lá, pra chegar aqui ele ser pastor, e eu profetizo em nome de Jesus, sabe, mano? É esse processo que você vai ter que passar. Agora tem pessoas que em vez de vir pra cá e passar por esse processo todo, ela quer dar a volta pra chegar pregando e falar, agora eu sou pastor. E eu conheço uns caras que se nomearam pastor, abriram um monte de igreja e você vai ver a vida do cara, mano. Sim. Chega lá na igreja, só gritaria, Sim. é só loucura, e chega em casa, é só porrada na mulher, tá ligado? Sim. E aí, entra a questão do que? Nós somos profetas, mano. E não é o profeta do ex que te digo, é o profeta, tipo, mano, se arrependa, porque senão você vai pro inferno, mano. Você vai ficar, sabe, pelo preço desse sangue que você tá derramando. Porque as pessoas confundem o profeta bíblico do que os profetas que eles, sabe, geram hoje em dia. Uhum. Profeta bom é o que fala, ô Kevin, eis que te digo, e Deus coloca uma chave na tua mão, mano. Mas, mano, profeta bom é o profeta que fala assim, irmão, Deus tá falando que você tem que se arrepender desse pecado e você tomar prumo na vida, que senão o bagulho vai azedar pro seu lado. É o profeta que leva o povo ao arrependimento, mano. É o profeta que traz, sabe, mano, uma mensagem de Deus pra você e você, tipo, mano, vai tomar rumo na vida, que se não tomar, vai azedar, mano. Sim. A Bíblia, o Velho Testamento retrata isso, né? O Velho Testamento ali, Ezequiel, é só paulada. João Batista. Né? João Batista, né? E aí as igrejas vão viciando, né? Não no geral, mas ainda, graças a Deus, temos e existem igrejas saudáveis, né? Que prezam pela palavra, que prezam pelos ensinamentos, né? Não é só um eis que te digo, né? Mas infelizmente existem igrejas que justamente se preocupam tanto em massagear o ego das pessoas e fazer com que elas se sintam bem em estar na igreja, renovadas, restauradas, né, curadas, que esquecem de que, calma aí, a gente precisa corrigir esse povo, a gente precisa trazer o pecado à luz, mostrar que, ó, gente, não é desse jeito, né? Então, mais uma vez, leiam a Bíblia, leiam a Bíblia. O Velho Testamento nos traz essa visão mais de, ó, Deus corrigiu ali, ó, Ezequiel teve que fazer isso, falar isso, ó, ele teve que viver isso para depois poder falar com aquele povo, né? Enfim, não e é claro, a partir do Novo Testamento vem essa linguagem mais evangelística de, ó, Jesus é isso, Jesus é amor, ele veio, ele salva, ele cura, ele liberta, ele veste, ele vai prover. Sim, mas cuidado, não fique só nisso. Cuidado, se a sua igreja tem só pregado coisas bonitinhas, palavras boas, palavras que te deixam feliz, cuidado, cuidado. É o equilíbrio, tá? Então, os indícios de uma igreja saudável é uma igreja que prega a palavra de Deus. E não só o eis que te digo, o Deus vai fazer, você tem que honrar, você tem que isso, você tem que aquilo. Não. Tá. É isso. Mano, e eu acho que o que é importante também nesse processo todo, mano, é você ser macho, mano. É você ser mulher, assim, a ponto de aguentar o tranco. Porque o que a gente mais vê hoje, mano, é crente mimizento, parça. Uhum. É crente que não aguenta ouvir uma verdade, mano. Sim. Ele ficou bravo, ele começou a falar na gíria, viu? Ele é parça. Calma, mano, irmão. Calma. É porque assim, a gente tá numa situação hoje, galera, que a gente precisa entender o seguinte. Não existe meia verdade, sabe? Não existe o evangelho coach que vai te estimular, mano. É o evangelho que ele vai te tirar da zona de conforto e pronto, mano. Ele não vai fazer você fazer uma brincadeira ali de ficar dando grito, de rodopiar, sabe? Algo que os coaches costumam fazer hoje em dia de... Não, bate no peito, pula, isso, grita. Não, mano. Sabe? É a ponto de você tirar a máscara e mostrar quem você é de fato. E aí você chega pra um cara e fala assim, mano, você tem que parar de ser assim, mano. Ô, palavrão não vira, porque agora a moda é crente falando palavrão, né, mano? Então, falar palavrão não tem nada a ver. Medo. Hashtag medo. E é tipo assim, mano, eu não consigo ficar quieto. Uma coisa é você tá com uma pessoa que não é crente, que não é cristã, falando palavrão. Pô, beleza, é da natureza da pessoa. Agora eu falo que eu conheço a Jesus e tô falando palavrão, mano. Agora eu conheço a Jesus e tô postando foto bebendo, postando foto no Lollapalooza. Tô postando foto nos eventos da vida aí, sabe, do mundão.
Mano, ou é ou não é, parça. É 880. E aí você vê, quando você fala algo pra um crente desse aí, o cara fica todo mundo, ah lá o religioso. Ah lá o cara que é o santo. Mano, a partir do momento que você age dessa forma, você fala ah lá o religioso, ah lá o santo, só mostra quem você é, mano. Que você não está disposto a viver uma vida de renúncia. Então, você fala, pô, pra quem bebe? Se você perguntar pra quem bebia, se a pessoa vai perguntar se era bom, lógico que a pessoa vai falar que era, porque, mano, era bom pra ela. Uma pessoa que vivia na prostituição, era bom? Lógico que era bom pra carne, viver na prostituição. Porque aquilo satisfazia a carne dela. Mas, pô, mano, tem que ter renúncia. Falar palavrão. Ah, tem nada a ver. Pô, mano. Então, quer dizer, quando a Bíblia fala sobre palavras torpes, é torpe aquilo que convém a você. Sabe? Então você vai pra igreja lá pra ficar, tipo, a Deus dará, e quando o pastor chega e falou assim, você tem que mudar. Mano, o pastor tem nada a ver com a minha vida. Ele lá, eu aqui. Pra que você vai pra igreja então, mano? Só pra dar meu testemunho é melhor você ficar na tua casa. Tá ligado? Nossa, Bruno, quanta brutalidade. Sabe, mano, o evangelho ele tem que ser assim. Sim, sim. Jesus, ele não brincava de ser Jesus, assim como o diabo não brinca de ser diabo, mano. Ele chegou a ponto de, sabe, de chegar no Pedro e falar assim, mano, afasta-se de mim, Satanás, porque o próprio discípulo dele tava ali, mano, dando brecha. Sabe, então a gente vê hoje, né, uma passagem que eu gosto muito é da treta de Paulo e Pedro, mano. O pessoal se reúne, Pedro tá lá com os caras lá, e aí Pedro começa a entrar na onda dos caras, dos gentios. E, mano, tá tudo bem, você tá no meio dos caras, você tem mesmo que se fazer de doido pra ganhar os doidos. Não sabe compactuar com o que eles fazem. Mas ele chega lá, começa a trocar ideia com os caras e começa a chegar os parça, né, de Jesus. Os amiguinhos de Jesus. Quando Pedro vê, Pedro se afasta dos caras e Paulo a milhão ganha. Falei, Pedrão, qual que é, mano? Duas caras agora? Com ele ser uma coisa e com a gente ser outra? E aí você começa a ver o que, mano? Que até a liderança precisa de confronto. E tem líder que não aceita ser confrontado. Imagine as ovelhas. Se o líder não quer ser confrontado, imagina as ovelhas dele, como que não vai ser, mano. Sim. E aí é por isso que a igreja tá hoje do jeito que tá. E quando eu digo igreja, é CNPJ, gente. Eu tô dizendo a igreja de Jesus porque a igreja orgânica de Jesus, ela é viva, mano. E ela é pra toda a obra. Mas as igrejas estão gerando uns crentes mimizentos hoje, mano. Que você não pode falar que eu vou sair da igreja. Aquele pastor não me ama. Aquele pastor não sei o quê. Aquele líder é ruim. E aí tá, mano. É porque existe um monte de líder frouxo, pastor frouxo, e gera um monte de crente frouxo. Sim, sim. E tudo isso, gente, que a gente tá falando é nesse contexto de palavra de Deus. É isso que vai abrir os nossos olhos, é isso que vai salvar, é isso que nós temos que pregar. Não estamos julgando as igrejas, não, mas estamos dizendo a palavra. Cadê a palavra? Busque uma igreja onde se tem e se ensina palavra, né? Lá em Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 28, no verso 20, o último verso desse capítulo, a palavra diz, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Ensinando a obedecer tudo que eu ensinei a vocês. Não é pregando e massageando o ego para que eles permaneçam dentro da igreja, para que eles não saiam da sua igreja, para que eles não fiquem chateados com você. Não, mas é ministrando a palavra. Vou começar do verso 19 aqui. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele nos ama, Ele nos abençoa, e Ele acrescenta todas as demais coisas que precisamos. Mas primeiro é viver a palavra dEle, é buscar a face dEle, verdadeiramente, e compartilhar deste amor, desses ensinamentos, para que possamos crescer a nossa família aqui na terra, para que no grandioso dia glorioso do Senhor
possamos povoar os céus. Estamos chegando na reta final já deste primeiro episódio e gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais. Me sinto até num debate, pessoal. Considerações finais. Pastor César Cavalcante veio sair, ele vai até me convidar para debater das minhas heresias. Que isso. Mas, primeiramente, eu queria agradecer a Deus mesmo por essa oportunidade de estar realizando esse sonho do projeto. Né, pessoal, quem puder seguir o nosso projeto lá no Instagram, @Isaías6_8, né? Nos ajude com suas orações, nos ajude com seu apoio, nos ajude, sabe, de fato intercedendo por nós. Nós somos um projeto que nós não vivemos pedindo ofertas, dinheiro, nós não vivemos pedindo, né, para que as pessoas sustentem o nosso projeto, mas nós pedimos sempre orações. Óbvio que se alguém quiser ofertar no nosso projeto, a gente sempre recebe com um propósito, né? Assim como nós fomos abençoados com ofertas para compra da caixa, né? Nós fomos abençoados com o nosso logo, nós fomos abençoados para compra de outros equipamentos, mas o que nós mais pedimos para vocês são orações. Orações que nos movem, orações que nos fazem sermos guardados pelo Senhor, orações que mostram amor por nós. E para finalizar, né, eu queria dizer para todos vocês, sabe? Não existe propósito sem processo. Não existe processo sem um posicionamento. E muitas vezes no posicionamento existe que você diga para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, que Deus ele possa te abençoar, que Deus ele possa fazer resplandecer a tua luz, sabe, seu rosto sobre os homens, e que você seja uma pessoa que viva para a glória de Deus. Que você viva Colossenses 3, 23 e 24. Que tudo que você fizer seja para glorificar ao Senhor. Seja como se fosse para o Senhor, porque é dele que vai vir a sua recompensa. Não busque cargos, não busque nomenclaturas, mas busque ao Senhor e Ele vai te colocar onde Ele quer que você esteja. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Essas aí são as palavras do nosso sábio, nosso teólogo. Herege. Homem de Deus, né? A honra é toda minha de poder viver, né, essa caminhada aí ao lado desse homem de Deus, né, que é referência para todos nós. E eu gostaria de agradecer você que nos acompanhou até aqui, esse momento de partilhar da palavra, de experiências, testemunhos e muito mais vem por aí. Né? A gente queria falar mais, mas ainda tem muito mais milagre, tem muitas experiências, muitos tópicos que nós vamos abordar aqui sobre evangelismo, situações, né, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito aí na sua caminhada cristã. E para encerrar, né, toda a honra e toda a glória ao nosso santo e amado Deus, ao nosso Jesus, eu gostaria de ler com vocês Romanos, no capítulo 12, no verso 2. O Kevinho tá bíblico hoje, hein, mano? Glória a Deus, hein? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe, abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Tenha aí uma semana, um mês abençoado. Eu não sei o horário que você está vendo isso, mas que o seu dia seja cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Segue nosso Instagram, Isaías6_8. Se inscreve no canal do YouTube também, Projeto Isaías 68. É isso aí. E não deixe de deixar aí o seu glória a Deus, aleluia, seu joinha, sua pergunta, sugestão de temas. Estamos aqui para abençoar a sua vida em nome de Cristo Jesus e partilhar, né, de experiências e do pouco conhecimento que Deus tem nos dado. Amém? Deus te abençoe. Amém. Valeu, Brunão.
Uma honra. Tamo junto. E mais uma vez eu digo ao Senhor, pode enviar-me, mano. Pode enviar-me, Senhor. Eis-me aqui, né? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Valeu, Vinícius, nosso operador de streaming. O cara é fera. Vinícius Bito. Brunão, valeu.